caros estudantes, bem-vindos a mais uma disciplina do nosso curso. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. E o foco dessa nova disciplina é o planejamento para o ensino de biologia. Nós vamos começar nossa primeira aula com algumas reflexões gerais e também com uma apresentação mais formal da nossa disciplina. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como eu planejei essa disciplina, né? Já que a gente está falando, então, que o planejamento, assumindo aqui que o planejamento é uma atividade importante. Então, o título da nossa primeira aula é O que e por que planejar? Definições e componentes desse planejamento. Bom, primeiramente eu queria apresentar para vocês os objetivos da nossa disciplina. O primeiro deles é justamente compreender o planejamento pedagógico como um ato reflexivo e não um ato mecânico ou burocrático. A gente vai falar bastante disso. Também buscar reconhecer quais são os níveis desse planejamento. Né? Então, a gente vai ter um nível mais geral, que é o educacional, aí a gente passa, então, para o planejamento escolar, curricular e para o planejamento de ensino. Valorizar também o projeto político-pedagógico, então nós vamos entender o que é esse projeto e por que ele é tão importante para a escola, além de diferenciar o que é um planejamento e o que é um plano de ensino. Continuando então aqui com os nossos objetivos, além de pensar nesses níveis, nós também vamos estudar um pouquinho sobre os componentes do planejamento de ensino. Quais são esses componentes principais? Objetivos, conteúdo, metodologias e avaliação. Então, a gente vai estudar, vai ter uma semana para estudar quais são esses componentes, que eles são bem importantes. Além disso, a gente tem um objetivo muito interessante relacionado ao ensino por investigação. Nós já falamos um pouco sobre esse tipo de ensino que é tão importante para ciências e biologia, mas nós vamos abordar isso em maior profundidade. E o nosso objetivo é entender essa importância do ensino por investigação para essas disciplinas e também construir uma sequência didática dentro dessa abordagem investigativa. E também vamos ter como objetivos reconhecer a importância do livro didático no planejamento e também como alguns temas específicos da biologia vêm sendo abordados nos livros didáticos. Outro fator importante aqui nos nossos objetivos é compreender o Plano Nacional do Livro Didático. O que é isso e como ele influencia na dinâmica escolar? Bom, são vários objetivos, mas a gente vai trabalhando isso aí ao longo da nossa disciplina. Continuando aqui a apresentação, eu queria mostrar para vocês, além dos objetivos, também quais são os nossos temas. Esses temas vão ser divididos em 3 grandes blocos na nossa disciplina. O primeiro deles são princípios bem gerais sobre planejamento, né? Então, a gente começa com esse bloco. Depois a gente passa para um bloco totalmente dedicado a ensino por investigação e sequências didáticas. E, por fim, um bloco dedicado ao livro didático e ao Plano Nacional do Livro Didático. Vamos examinar isso aqui em mais detalhes. Bom, então, na semana 1 da nossa disciplina, a gente vai pensar nos aspectos mais gerais, que essa semana que começa hoje, né? E nos níveis do planejamento educacional, escolar, curricular e de ensino. Na semana 2, a gente vai pensar em alguns componentes. Então, aqui a gente vai enfocar mais diretamente objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação. Finalmente, na terceira semana, a gente vai ter atividades bem interessantes, porque a gente vai falar um pouco sobre experiências práticas. Então, eu vou trazer alguns convidados, na sua maioria todos docentes, que vão falar sobre a experiência de ter participado numa elaboração curricular, sobre ser coordenador e experiências de planejamento e sala de aula. Bom, a partir daí, a gente vai passar, então, a esse bloco de ensino por investigação, que vai ser todo dado por uma convidada, uma professora convidada também. A gente começa a semana 4 falando dos princípios gerais, que a gente já falou, mas vão ser aprofundados.
E na semana 5, a gente vai ter justamente a questão do desenvolvimento de uma sequência didática nessa perspectiva. E aqui, como vocês podem ver no slide destacado em amarelo, a gente vai ter uma atividade prática que é central na disciplina, que é a elaboração de sequência didática investigativa. Então, pessoal, vocês vão ter algumas semanas do curso justamente para desenvolver essa sequência com a ajuda dos mediadores e também com o subsídio das aulas que a gente vai ter aqui na disciplina. Finalmente, no nosso terceiro bloco, na semana 6, a gente vai ver então a relevância do Plano Nacional do Livro Didático, aqui também com um convidado bem bacana que vai dar aula pra gente. E na última semana a gente vai abordar alguns assuntos bem específicos, relacionados então ao ensino de biologia. Vou dar já um exemplo aqui, por exemplo, como os fungos são abordados nos livros de biologia. Bom, pessoal, então aqui a gente acaba a apresentação da nossa disciplina e como eu planejei essa disciplina para a gente trabalhar junto aqui ao longo dessas semanas, das próximas semanas. Bom, agora efetivamente a gente vai começar a nossa primeira temática, né? Então, por que planejar? O que planejar? Bom, antes disso eu queria começar falando um pouquinho sobre algumas concepções que aparecem quando a gente pensa em planejamento. Então, eu trouxe aqui algumas falas, exemplos de falas que são muito comuns, né? Quando a gente está na escola, no ambiente escolar, pensando em planejamento. Planejamento, né? Então, a gente planeja e depois sai tudo diferente mesmo. Daí vem aquela ideia, né? Para que planejar? Nossa, lá vem essa chatice do começo do ano. Então, muitos professores pensam que aquela primeira semana realmente não serve para muita coisa. Será que já vamos implementar a nova moda proposta pelo governo? Né? Então, a gente vive em constante mudança curricular. Então, muitas vezes, a gente acaba ficando até desmotivado, porque fala, ah, meu Deus, vem mais um modismo. Antes a gente falava em competências e habilidades, depois é direito de aprendizagem. Eu só preciso adequar o meu planejamento a isso que, no fundo, é tudo a mesma coisa. Mas, na verdade, não é, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lá vamos nós preencher tabelas. Pessoal, essa concepção é importantíssima. Por quê? Porque ela está ligada, na verdade, a um movimento teórico, que é um movimento, na verdade, que tem uma corrente teórica associada, né? Um movimento prático, mas com uma corrente teórica associada, que é do tecnicismo. Então, é aquela questão de, planejamento nada mais é do que preencher um monte de formulários padronizados, né? Então, preencher aquelas caixinhas. O planejamento é uma coisa muito fechada, pouco reflexiva. Não deve ser. E a gente vai debater bastante isso. Por que que não deve ser assim? E por último, que projetos mirabolantes vão inventar para este ano? Né? Então, muitas vezes a gente tem bem essa noção mesmo de que, lá vamos a gente, tudo de novo, reinventar a roda. Mas a gente quer justamente quebrar essas concepções. Então, para isso, eu vou convidar vocês aqui a ler comigo uma frase muito bonita e interessante de Freire e colaborador, que ele fala que todo planejamento educacional para qualquer sociedade tem de responder a marcas e aos valores dessa sociedade. Então, só assim é que pode funcionar o processo educativo. Ora, como força estabilizadora e ora como fator de mudança, que a gente precisa tanto na atualidade, né? Então, às vezes, preservando determinadas formas de cultura, mas outras interferindo no processo histórico e instrumental. Pessoal, então, a partir dessa frase, então, aí do Freire, a gente consegue ver como esse planejamento educacional para um país realmente pode mudar a nação, né? Ou conservar as coisas como estão, dependendo da orientação política do momento. Então, o planejamento é uma coisa fundamental, muito importante e que tem, sim, que ser levada a sério, mas a gente tem que superar realmente essa visão mais arcaica, mais fechada e pensar de forma mais abrangente. Eu trago aqui para vocês algumas pequenas pinceladas históricas realmente
são poucas informações, mas tiradas de um documento da Unesco. Então, ela traz que há 25 séculos, Esparta, né, a cidade-estado grega, já tinha um sistema educacional, que tinha objetivos militares, sociais, econômicos, muito bem definidos. As primeiras tentativas sistemáticas, né, de planejamento, esse planejamento parecido com o que a gente tem hoje, datam lá da década de 20, na União Soviética. No Brasil, o nosso primeiro Plano Nacional de Educação data da nossa primeira LDB, que foi em 61, né? Então, é algo bem mais recente. Bom, Libânio, que é um autor muito importante da área de planejamento, de pedagogia, ele traz aqui algumas reflexões importantes, né? Então, o que ele nos fala? Que a ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de formulários para um controle administrativo. Ou seja, pessoal, não é uma, ou não deve ser uma ação burocrática, né? É antes atividade consciente de previsão das ações político-pedagógicas, tendo como referência permanente as situações didáticas concretas, né? Então, a gente trabalha no plano do real. Isso é, problemática social, econômica, política e cultural. E o que ele envolve, né? O que o planejamento envolve? Escola, professores, alunos, pais, a comunidade como todo que deve se integrar, então, ao processo de ensino. Pessoal, então eu queria relembrar também com vocês que a gente já falou de planejamento nessa perspectiva lá nas nossas aulas na disciplina de didática, né? Então, as professoras, elas até levantaram a questão de que a gente deve pensar o planejamento como um projeto mais amplo. E é bem nessa sintonia que a gente vai continuar falando. Aqui na disciplina, a gente vai sim apresentar alguns aspectos mais concretos, mais práticos, né? A gente vai ver, sim, como preencher algumas tabelas. Por quê? Porque isso é uma demanda. Quando a gente for para as escolas, a gente vai ter que fazer isso. E sistematizar não é ruim, mas a gente precisa pensar além disso, né? Tem que ser um processo reflexivo. Então, aqui agora eu vou trazer para vocês algumas ideias bem interessantes do professor Fusari, que ele traz um questionamento para a gente, né? Qual é o sentido atual do conceito de planejamento de ensino? E para ele é justamente isso, um processo de reflexão. Quais são as características de um processo reflexivo, pessoal? Ele tem que ser radical, no sentido de buscar raiz de problemas. Tem que ser rigoroso, porque ele faz uso de métodos científicos e de conjunto, né? Por quê? Porque ele tem que ter uma visão da totalidade na qual um fenômeno aparece. Resumindo, então, pessoal, o planejamento nessa perspectiva é, acima de tudo, uma atitude crítica do educador diante do seu próprio trabalho. Então, essa palavra aqui é bem importante, né? Uma atitude crítica. Eu devo sistematizar, claro, mas de forma crítica, não de forma burocrática, simplesmente. O professor Fusari, ele também traz uma reflexão muito importante sobre o que seria, então, o tecnicismo. Tecnicismo está relacionado justamente com isso, né? Com um trabalho acrítico. E ele traz umas informações interessantes de como isso teria surgido no Brasil, principalmente em São Paulo. Então, isso está muito relacionado lá com a década de 70, e teve um colégio, que é o Edmundo de Carvalho, que ele era chamado de Experimental da Lapa, que teve uma importância grande nesse processo. Por quê? Porque lá se testavam métodos de treinamento para professores, justamente visando essa abordagem mais técnica e mais padronizada. E isso estava intimamente ligado com o momento histórico, né? A gente tem que lembrar que a gente teve o golpe militar de 64 e que todos os movimentos que eram críticos e reflexivos acabaram sendo abafados. Então veio essa nova proposta de ensino, né, de pensar o planejamento como algo muito planificado, muito concreto, no sentido ruim da palavra, né, sem ter essa crítica. Então acabou tendo uma adesão bem acrítica disso.
E daí a gente tinha que planejar, né? Eu estou falando muito em preencher esses formulários. O que que eles continham? Os componentes principais desse planejamento, que são objetivos, conteúdos, estratégia de ensino e avaliação. Pessoal, é ruim ter esses componentes? Não, né? Eles são essenciais, são importantes. Qual que é o problema? É essa padronização, essa massificação, né? Quando a gente quer, então, que o professor preencha um formulário diagramado com colunas, onde os professores devem simplesmente apresentar os componentes sem reflexões, sem justificativas. Esse tipo de abordagem, que começa lá na década de 70, explica a situação atual do planejamento de ensino nas escolas, né? Que é feito de forma mecânica e burocrática, e não deveria ser assim. O professor Fusari também nos oferece algumas tentativas aí de pensar como superar essa tendência tecnicista. Então, ele apresenta aqui 3 componentes fundamentais, né? Primeiro, a transformação nas condições de trabalho do professor na escola. O que a gente tem que fazer, pessoal? Esses espaços de reunião, eles realmente devem acontecer, né? A gente sempre escuta falar das horas de atividade, elas têm que ser efetivas para que os professores possam trabalhar em conjunto. Também, pessoal, a transformação nos cursos de formação inicial. Eles têm que ser focados na crítica do docente, né? Então, a gente tem que ir além da coisa só instrumental. E, por último, a política também de formação de educadores que estão em serviço. Ou seja, pensar em questões relacionadas à formação continuada do docente. Pessoal, os planos, numa visão mais moderna, eles têm que estar em sintonia com o mundo que a gente almeja, né? E não apenas com essa questão de planejar de forma burocrática. Bom, pessoal, então a gente chegou ao fim da aula de hoje. Vamos rever os tópicos principais que foram abordados. Então, primeiro, as diversas definições, né? Então, a gente sabe que existem muitas definições para planejamento, mas a gente buscou uma definição que esteja relacionada a superar essa coisa de preenchimento de tabela e ver o planejamento como um processo reflexivo, que seja radical, rigoroso e de conjunto. Também falamos um pouco sobre a origem do tecnicismo e sua influência no planejamento, né, que está altamente relacionado com o golpe militar aqui no Brasil. Falamos dos componentes do planejamento, objetivos, conteúdos, métodos e avaliação. E, por último, refletimos um pouquinho sobre como superar essa tendência mais tecnicista, né? Então, o que está relacionado a isso? As condições de trabalho e a formação, tanto inicial quanto continuada. Além disso, pensar nos planos, né, que são resultados do planejamento, com uma visão mais abrangente. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Vamos agora, então, até a próxima.